Os antigos diziam que existem dois tipos de conhecimento. O primeiro pode ser aprendido ouvindo as palavras de um mestre. O segundo só pode ser compreendido quando o próprio homem olha para dentro de si. Segundo a tradição preservada pelos sacerdotes de Akakor, existia um caminho reservado apenas àqueles que já haviam aprendido a dominar a mente, controlar a atenção e respeitar o silêncio. Somente então estavam preparados para participar do ritual mais sagrado de todos. O ritual da bebida dos deuses. Mas não se engane. O verdadeiro objetivo desse ritual nunca foi buscar poder, nunca foi escapar da realidade. Seu propósito era exatamente o contrário: enxergar a realidade com mais clareza. Conta a tradição que nenhum jovem podia simplesmente pedir para participar da cerimônia. Antes disso, precisava passar anos aprendendo disciplina. Precisava controlar seus impulsos. Aprender a ouvir antes de falar. Demonstrar respeito pelos mais velhos. Cuidar da floresta como quem cuida da própria casa. Somente quando os sacerdotes percebiam que o aprendiz estava preparado, ele recebia um convite. Não uma ordem. Um convite. Por que diziam que ninguém pode ser conduzido à força por um caminho espiritual? Dias antes da cerimônia, o aprendiz iniciava um período de preparação. Alimentava-se de forma simples. Evitava discussões. Permanecia mais tempo em silêncio. Caminhava sozinho pela floresta observando a vida ao seu redor. Segundo os sacerdotes, essa preparação era tão importante quanto o próprio ritual. Afinal, uma mente agitada dificilmente conseguiria compreender qualquer ensinamento profundo. Eles diziam: a clareza não nasce da pressa. Ela nasce da preparação. O aprendiz também era orientado a refletir sobre uma única pergunta: o que você realmente deseja encontrar? Muitos respondiam: quero conhecer os segredos da floresta. Outros diziam: quero compreender o universo. Mas o sacerdote apenas sorria. Porque sabia que, no fim da jornada, a resposta seria outra. Na noite anterior ao ritual, o sacerdote mais velho aproximou-se do jovem e perguntou: por que deseja beber o cálice sagrado? O aprendiz respondeu: quero enxergar aquilo que os outros não conseguem ver. O velho permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois respondeu: esse é exatamente o motivo pelo qual você ainda não está preparado. O jovem abaixou a cabeça. Não compreendeu aquelas palavras. Então ouviu algo que jamais esqueceria. A bebida não existe para mostrar novos mundos. Ela existe para revelar o mundo que você passou a vida inteira evitando enxergar dentro de si. O aprendiz permaneceu imóvel. Pela primeira vez percebeu que talvez a maior viagem não fosse para fora, mas para dentro. Segundo a tradição do Código Akakor, os sacerdotes chamavam a bebida de cálice da verdade. Não porque ela entregasse respostas prontas, mas porque obrigava a cada aprendiz a enfrentar perguntas que havia evitado durante toda a vida. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Do que realmente tenho medo? Quais dores ainda carrego? O que preciso transformar em mim? Os sacerdotes acreditavam que nenhum mestre poderia responder essas perguntas por outra pessoa. Cada homem precisava encontrá-las dentro de si. Conta a tradição que muitos chegavam esperando presenciar grandes mistérios, mas voltavam falando de algo muito mais simples. Diziam que passaram a valorizar a família. Aprenderam a respeitar a natureza. Tornaram-se mais pacientes, mais humildes, mais conscientes de suas escolhas. O velho sacerdote então dizia: se o ritual não tornou você um ser humano melhor, então você ainda não compreendeu seu verdadeiro significado. Porque nenhuma experiência, por mais intensa que seja, substitui o trabalho diário de transformar atitudes. Talvez a maior lição dos antigos sacerdotes nunca tenha sido sobre a bebida. Talvez tenha sido sobre a intenção. O verdadeiro caminho não começava quando alguém segurava o cálice. Começava muito antes, quando decidia olhar para si mesmo com coragem. Porque nenhuma floresta pode revelar aquilo que um homem se recusa a enxergar. Nenhum mestre pode ensinar quem acredita já saber tudo. E nenhum ritual transforma aquele que não deseja mudar. Hoje você conheceu a porta de entrada para o caminho sagrado dos sacerdotes de Akakor.
Mas atravessar essa porta era apenas o começo. Segundo os antigos, ninguém atravessava esse portal permanecendo a mesma pessoa. Conta a tradição que, antes da noite da consagração, nenhum aprendiz podia permanecer junto aos outros. Durante um dia inteiro caminhava sozinho pela floresta. Não carregava armas. Não levava alimentos além do necessário. Não conversava com ninguém. A única companhia era o som da mata, o vento, os pássaros, o movimento lento das árvores. Quando retornava ao templo, o sacerdote não perguntava o que havia visto, nem o que havia sentido. Fazia apenas uma pergunta: com que intenção você atravessará esta noite? Alguns respondiam: quero encontrar respostas. Outros diziam: quero compreender meu destino. Havia quem buscasse aliviar antigas dores. O velho sacerdote ouvia todos em silêncio. Depois dizia: nenhuma dessas respostas será encontrada se você esconder a verdade de si mesmo. Porque, segundo os antigos, toda jornada espiritual começava pela honestidade. O jovem acreditava que o maior mistério estava na bebida. O sacerdote corrigiu seu pensamento. Não. O maior mistério sempre esteve no homem. O aprendiz ficou em silêncio. O velho continuou: a floresta apenas oferece um espelho. O que aparece nele depende da coragem de quem decide olhar. Durante muitos anos, o jovem acreditou que coragem significava enfrentar animais, tempestades ou inimigos. Naquela noite compreendeu que existia uma coragem muito maior. A coragem de reconhecer os próprios erros, de abandonar o orgulho, de aceitar as próprias limitações, de pedir perdão, de mudar. Os sacerdotes ensinavam que esse era o verdadeiro início da transformação. Segundo a tradição do Código Acapor, o ritual não começava quando o cálice era erguido. Começava muitos dias antes. Na maneira como o aprendiz tratava os mais velhos, no respeito pelos animais, na forma como dividia os alimentos, na disciplina de cumprir sua palavra. Os sacerdotes diziam: quem não consegue viver com consciência durante o dia dificilmente encontrará consciência durante a cerimônia. Era uma forma de lembrar que nenhuma experiência isolada substitui uma vida construída sobre valores. Após o período de recolhimento, o aprendiz voltava para sua comunidade. E era justamente ali que sua transformação era colocada à prova. Não era na floresta. Não era diante dos sacerdotes. Era convivendo com as pessoas, ajudando quem precisava, trabalhando, cuidando da família, respeitando os mais velhos, cumprindo sua palavra. O sacerdote observava tudo em silêncio. Depois de algum tempo dizia: agora sabemos se você realmente aprendeu. Porque qualquer pessoa pode dizer que teve uma experiência profunda, mas somente suas atitudes mostram se ela se transformou. Talvez o maior ensinamento dos sacerdotes nunca tenha sido sobre um ritual. Talvez tenha sido sobre responsabilidade. Eles acreditavam que todo conhecimento exige uma transformação correspondente. Se você aprende sobre paciência, torne-se mais paciente. Se aprende sobre compaixão, torne-se mais compassivo. Se aprende sobre respeito, demonstre respeito em suas ações. Caso contrário, o conhecimento permanece apenas como palavras. Os antigos diziam que o verdadeiro templo não era feito de pedras. Era construído dentro do coração daquele que vivia aquilo que aprendia. Hoje você atravessou a primeira porta da jornada espiritual dos sacerdotes de Acapor. Não uma porta feita de madeira ou pedra, mas uma porta construída pela intenção. Porque ninguém inicia um caminho de transformação apenas por curiosidade. É preciso humildade para reconhecer que ainda há muito a aprender. É preciso coragem para enfrentar aquilo que evitamos durante toda a vida. E é preciso disciplina para transformar cada ensinamento em uma nova maneira de viver.